de famoso que deu o que falar. E olha só, pessoal, foi o fato que os atores Bruno Gagliasso e a Giovanna Eubank tiveram uma linda e luxuosa cerimônia de renovação de seus votos de casamento. Mas olha, o que acabou chamando a atenção para alguns foi a ausência da atriz Fernanda Paes Leme no evento. E é claro que isso acabou virando assunto nas redes sociais, virando ali um terreno fértil para as páginas de fofoca e alvo de memes infindáveis. Aninha Beatriz Rios traz aqui o porquê que a ausência da Fê Paes Leme foi particularmente simbólica nesse contexto desse casamento. Eu adoro que eu sou sempre chamada para comentar as fofocas desse programa. Fofoqueira. Não é divórcio dessa vez. Não é divórcio. É tipo um divórcio de amizade. Mas vamos lá. A Fernanda Paes Leme e o Bruno Gagliasso sempre foram muito amigos. E quando ele começou a namorar a Giovanna Eubank, ela não gostou muito dessa amizade. Com o tempo, elas passaram a se conhecer, se gostar e criaram uma amizade íntima. Se não me engano, a Fernanda Paes Leme é até madrinha de um dos filhos do casal. Elas tinham um podcast juntas, que a gente está vendo aí na tela para quem nos acompanha por imagens. Mais recentemente, as redes sociais começaram a notar um afastamento entre eles. E aí a Fernanda Paes Leme contou que realmente eles haviam se afastado, que ela até se arrependia de ter se esforçado tanto por essa amizade. E aí veio o casamento, festão, e ela não apareceu. Mas ela tinha faltado no primeiro também, ou seja, a Fê Paes Leme faltou nos 2 casamentos, né? No casamento inicial, não foi na convidada. renovação. Não foi Faltou convite. Mas ela garantiu que no terceiro ela vai. No terceiro ela estará presente. Meus amigos, vamos tentar entender o que realmente isso pode representar e porque, para quem não sabe, tá? Só para a gente contextualizar um pouco mais, esse trio protagoniza realmente uma tensão entre eles, né? É um assunto para a gente tentar repercutir no sentido de que o próprio Bruno Noves vai poder trazer aqui uma visão mais apurada. Fala, mestre, bom te ver, querido, bom te ver, obrigado pela presença. Nosso cientista comportamental explodindo a nossa mente com suas belas reflexões. O que isso revela para você aqui no final do dia, mais amplamente? Olha, eu acho que existem relações unilaterais, né? Então, muitas pessoas acabam entrando em relacionamentos de amizade ou relacionamentos afetivos e elas se doam excessivamente e não recebem um retorno. Lembrando que todas as relações são de via dupla, né? Você doa e recebe sempre um carinho, uma atenção, aquilo que faz sentido para você estar dentro de um relacionamento. Quando é de via única, ou seja, uma pessoa se doa muito mais do que a outra, existe um problema nessa pessoa que se doa demais, que muito provavelmente veio de um comportamento da infância, onde ela não recebia tanta validação dos pais, ou ela precisava ter atitudes e fazer muitas coisas para receber qualquer tipo de elogio, validação ou acolhimento. E aí, quando você vai se tornando adulto, você vai crescendo, esse modus operandi continua existindo. Então, todas as suas relações acabam sendo assim. E algumas delas acabam se tornando tóxicas. No caso desse triângulo aí, de amizades e tudo mais, eu não posso... Você é amoroso. Que eu falei... Mas pode ser amoroso, né? Porque pensando, existe o conjugal... Será que ela só não foi nesse casamento dessa vez porque não foi em Fernando de Noronha, como normalmente são os encontros? Olha, eu às 11h43, galera. Não sou muito a favor de fofocas, mas eu lembro de ter ouvido alguma coisa do tipo de que parece que a Fernanda Paes Leme e o Bruno tiveram um caso antes. Olha só. E acho que a Giovanna, quando soube, ficou meio enciumada de um passado e tudo mais. Mas, aí enfim, é complicado, existe uma relação entre duas pessoas, com regras entre duas pessoas que precisam ser estabelecidas e cumpridas. É assim que funciona dentro de um relacionamento. Ou deveria funcionar? Não, é que eu acho que nesse ponto, nesse casal específico, e a gente sabe porque eles não fazem questão de esconder. E elas tiveram esse podcast juntas e elas contavam vários episódios que aconteceram entre elas durante esse tempo que elas não se falavam. E desde aquele tempo, você já achava muito estranho, porque não parecia haver um limite saudável ali da relação, da intromissão, se a gente pode colocar dessa forma, da Fernanda ali no casal. E aí eles moravam um de frente pro outro, então ela abria a porta da casa dele. Então, assim, tem uma questão aí de limites que o casal tem que colocar para um terceiro, né? Existe uma coisa que as amizades que vêm anterior a um relacionamento conjugal, eles acabam não tendo esses limites. Ou o casal não coloca o limite, ou os amigos não respeitam o limite que foi colocado. E aí as coisas vão se afastando. Lembrando que as amizades, as pessoas que estão envolvidas nas amizades, cada um delas, quanto indivíduo,
elas vão tendo a sua maturação durante a vida. Os caminhos vão se tornando únicos, cada um vai tomando o caminho da sua própria vida e às vezes não se faz muito sentido estar junto. Não quer dizer que elas não se amem, não quer dizer que elas não se gostem, mas às vezes não tem mais aquele impacto, aquela necessidade de estar junto. Isso é natural. Difícil também, às vezes, os limites impostos, né? Por exemplo, antes eles eram amigos, às vezes se beijavam, tudo aí vai impor limite de não poder mais isso. Às vezes Aí não, né? Não, Mas tem casal que Vamos às aplaudir. vezes... Peraí. Vamos aplaudir. Mereceu. Ele errou o horário, mas ele acertou na colocação. Não, eu fiquei interessado nesse lance dos limites, né? Mas porque tem Agora- casos que alguma pessoa no casal tem ciúme de uma amizade mesmo. mas é E verdade, tenta isso. colocar um limite. Até que ponto isso também não chega a ser tóxico? Do tipo, você não pode ter uma mulher que seja sua amiga. Não pode ter amizade com mulher. Aí vai porque- muito da Isso insegurança aí rola, hein? da pessoa com ela mesma, que também pode vir de uma infância, mas pode ser também da relação insegura que a outra parte do relacionamento passa para ela. Ou seja, se eu tenho um relacionamento com a minha esposa e ela não tem limite no comportamento com os amigos dela, pode me fazer mal, sim. E aí, sim, a comunicação se faz extremamente necessária num relacionamento para colocar e juntos transformarem aquele relacionamento com as regras que são necessárias e façam bem para ambos. Não é eu colocando a minha regra e ela aceitando ou vice-versa. É numa conversa falando, isso para mim não funciona muito bem, eu me sinto desconfortável, acho que tem que ser pensado melhor. Ela vai colocar as coisas delas e se o relacionamento for maduro, for de verdade, as pessoas que estão ali vão trilhar juntos, respeitando essas regras. Agora, quando existe uma necessidade de romper essas coisas e ser livre demais e não respeitando o relacionamento, aí as pessoas começam a... Mas aí, Bruno, eu acho que pegando na carona no que você disse, você ilustrou perfeitamente, o que me parece que aconteceu e que foi o objeto de tantas críticas aí nas redes sociais e tudo mais, por conta do casamento, é que talvez o casal tenha entendido pela necessidade de um certo distanciamento. A Fernanda Paes Leme, ela fala isso abertamente. Ela fala, olha, eu inclusive me arrependo de ter tentado tanto forçar alguns momentos e algumas situações, sendo que claramente eles não estavam mais confortáveis com isso. Então eu acho que a grande discussão atual é assim, né? Poxa, será que as amizades elas podem mudar de lugar? Porque naquele primeiro momento eles eram extremamente próximos, ela é madrinha da filha de um deles. E de repente aquilo não cabe mais naquele microcosmos. E tudo bem. Exato. E ela fala isso, ela fala assim, olha, eu me arrependo, o carinho continua, mas agora eu entendo que tá cada um num momento distinto. Exato. Isso também, né? E as pessoas ficam um pouco querendo achar um problema nisso, quando talvez esteja todo mundo tudo bem com essa situação. Pensa se você fosse a amiga também. Aí você chega, aí o cara não pode mais jogar bola com os amigos, não pode mais nada, porque tem relacionamentos que são assim também. Né, de impor muitos limites, aí você fala, cara, só tá vivendo em base do relacionamento. Mas é por isso que tem que ter uma conversa saudável, onde ninguém saia perdendo, mas e sim em prol do casamento, em prol da relação. Então, às vezes, sim, Simula pra gente aqui. Eu quero que você simule aqui. Deu manual. Eu gosto de manual. Manual, sugestão. Abro aspas aqui. Cara, mas é verdade, sim. Simula, pô. Simular, então, Simula assim, ó, falando do futebol. Então, Michele, eu quero a sua jogar esposa não vai futebol. falar. Você não pode mais jogar futebol. Mas você vai jogar futebol num dia, ela vai ter o direito de sair com as amigas no outro e vai ter um dia estipulado para vocês terem a qualidade do relacionamento para fazer uma coisa só o casal. Principalmente quando tem filhos envolvidos. Quando tem filhos envolvidos, é necessário você pegar um dia, pelo menos, da semana, para falar, vou sair nós dois, estejamos de bico um com o outro ou não, chateado ou não, a gente vai sair, vai conversar, vai resolver, vai bater papo, vai ser leve. Porque às vezes fica no dia a dia, educação de filho, trabalho, organização da casa, é sempre muitas obrigações, muitas responsabilidades e vai deixando de lado a leveza do relacionamento. É sair para bater papo, para conversar, para ser gostoso. Para não ser só gostoso quando você estiver no futebol com seus amigos. Você vai escolher ser gostoso com a sua esposa pra trocar uma ideia, entendeu? Então fica o recado, tá vendo, amorzinho? Ó, toda quinta, então eu posso jogar bola, tá liberado. Mas aí toda sexta você vai levar ela pra jantar num lugar legal, ser cavalheiro, né, David? Aí, Vinho, sobremesa, vinho. Agora, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de manejar isso com os amigos também, né? Porque aí a realidade da sua vida muda
E muitas vezes o amigo que durante muitos anos teve um padrão de relação, ele fica na expectativa que você mantenha aquele padrão anterior, mas sua vida mudou. E muitas vezes a pessoa fica constrangida até de falar com um amigo que, olha, isso que a gente sempre fez, agora não dá mais. E, às vezes, isso esgarça a relação de amizade, né? Porque o diálogo que precisa ter... É constrangedor. Porque as pessoas, elas não mudam. Ninguém muda ninguém e as pessoas não mudam. As pessoas amadurecem. É muito importante que saibamos disso. Ninguém muda. Pensa que você está numa casinha de 50 metros quadrados e você vai para uma casa de 55. Se você leva todos os seus móveis velhos, você continua a mesma coisa numa carcaça diferente. Então, quando a gente amadurece, a gente mudar de casinha, mas mudar também toda a mobília de dentro. Então, a gente muda a nossa mobília interna para que a gente tenha maturação. E quando a gente amadurece, com certeza, muitos hábitos que antigamente faziam pertinente, era legal, já não é mais. E quando a outra parte, a outro lado da amizade, fica querendo tudo aquilo que era de um passado, é constrangedor. Você fala uma, você fala duas, mas não tem mais o que fazer, porque a maturidade não chegou para aquela pessoa. E às vezes, quando chega, a amizade volta a ter aqueles momentos diferentes, mas com aquela mesma energia, com aquela mesma espontaneidade, com aquele mesmo, com aquela mesma intensidade, inclusive. Mas eu acho que o destino é implacável, né? Porque para todo amigo ciumento que o meu marido teve no começo do nosso namoro, veio uma namorada 10 vezes mais ciumenta. E aí agora ele percebeu que, olha, eu era legal da história. E o meu marido tá ouvindo, ele tá rindo. Que, inclusive, era amiga sua que você apresentou, né? Não. Ai, olha, eu tentei várias, mas nenhuma deu certo. Tudo bem, elas estão felizes também, é isso que importa. Ai. Temos uma... Mas essa história, eu lembrei de uma cena de Stranger Things, que estão lá, todos os amigos ficavam brincando de RPG na cabana, e tem uma cena que os amigos todos cresceram e um deles ainda quer brincar, né? Às vezes tem esse sentimento de o desejo de pertencer a um ambiente que já não existe mais, né? E isso muitas vezes gera uma frustração. Que bom. Porque a pessoa não amadureceu. Porque todos nós queremos pertencer a alguma tribo. A gente precisa ser validado e aceito o tempo inteiro quanto ser humano. Ser humano é isso. Começa isso dentro de casa. Quando você nasce, você quer pertencer àquele lar. Você quer ser aceito e validado o tempo inteiro. Quando a pessoa não amadurece, não consegue enxergar ou ter contato com outros lugares que ela se sinta pertencente, ela vai continuar naquele passado, tentando aquilo, com aquelas mesmas pessoas que já voaram, já foram para outro ninho, já estão em outros lugares. A amizade continua, mas não tem aquela intensidade de se ver todos os tempos, em todos os momentos, para fazer as mesmas coisas que era há 3, 4, 5, 10 anos atrás. Com os convites, né? Tipo, vamos lá, tem uma moerada, não sei o quê, aquela pescaria. Aí, lógico que a esposa... Gente! Lógico que a esposa vai... Gente! David! É lógico que a esposa vai limitar. O pescador de Prudente, galera. É óbvio, né? Também tem amizades, né? Tem algumas que não dá pra conservar. Mas o legal é, às vezes, uma das partes fica sempre colocando a responsabilidade nas amizades e não se coloca perante as amizades. Então, assim, você tá num relacionamento, o seu relacionamento é necessário. Vamos rebobinar a fita aqui. O que você falou de novo? Repita. Às vezes, uma das partes de uma relação de cônjuges não se coloca o respeito e os limites para os seus amigos. Boa. Então, fica se terceirando responsabilidade só nos amigos que ficam pesando, que ficam falando e trazendo convites ou tendo condutas inadequadas, mas a pessoa não coloca limite nos amigos. Se ela não coloca limite nos amigos, ela não está priorizando o relacionamento. Então, se você escolheu estar com uma pessoa, se você está escolhendo casar, ou seja, estar com aquela pessoa para o resto da sua vida, a sua única e eterna família na Terra é a sua esposa ou o seu marido, você tem que colocar limite em todas as pessoas que estão ao seu redor. Pessoas que já eram da sua família e se tornaram parentes, pessoas que hoje são da sua família, mas vão se tornar parentes daqui a alguns anos, mas os seus amigos que estão ao seu redor, para que você tenha sempre a qualidade no seu relacionamento e também qualidade no relacionamento com os seus amigos. É a turma que vai dizer, tá encolerado. É isso aí, vai. E isso é maravilhoso, porque estar encolerado é muito bom, porque você escolheu. Você deu o seu aval pro seu relacionamento. Isso é maravilhoso. Tem um amigo que fala que a rédea tá curta. O amigo, né, David? É o amigo.
Não, mas... Assim, agora, Bruno, se você me permite só assim, beleza, na teoria tá linda, isso aí tem que ser assim, mas como fazer isso na prática? Como ter uma conversa de boa, saudável, produtiva e proativa com todo mundo no teu entorno para estabelecer esse limite, mas sem também parecer que você está se blindando excessivamente ou se tornando quase paranoico e criando uma fortaleza que deixa encardida a relação. Parece que você Português, claro. Como saber se você não está sendo pau-mandado demais? Alô, é isso aí. Pronto. Porque, mas o que é ser pau-mandado demais? Por que é minha dupla? O Bruno é muito bom. O que é ser pau-mandado demais? Porque assim, você vai estar sendo contaminado, você vai ser contaminado pelos seus amigos ou pela sua esposa. Mas qual é a sua verdade? Aonde você está se sentindo melhor nesse exato momento? Mas é que aonde tem gente que se sente melhor ali quando está apaixonado, aí passa a paixão, sai correndo de volta para os amigos. Lembrando e diz, eu não devia ter ido tão longe. Lembrando que paixão é um estado curto, onde você se apaixona por uma pele, por uma coisa de alguém utópico, ou seja, que você criou na sua cabeça. Então a carcaça tá ali, difícil é manter. Você se apaixona, mas você começa a idealizar uma pessoa que muitas das vezes, ou quase sempre, aquela pessoa não é. Agora, como fazer para conversar com os amigos? Sendo honesto. Os amigos vão sacanear porque eles não querem perder. Eles vão falar e tentar minar somente porque eles não querem perder. Mas a sua verdade qual que é? Você tá com um momentinho com aquela pessoa e você vai priorizar os seus amigos, ou você escolheu uma pessoa de fato e não vai dar bola para coisinhas como é que eu posso falar? Picuinhas de seus amigos, porque não querem sair perdendo. Não tem problema. A maturidade vai falar com que você respeite o seu sentimento. Qual é o seu sentimento? Faça valer o seu sentimento com honestidade com aqueles que estão ao seu redor. Não, Vamos aplaudir aqui, por favor, só para terminar. Baita fala aqui. No momento que eu também me despeço, todo mundo sintonizado na rede Jovem Pan de Rádio Morning Show fica por aqui.